Aleluia! Feliz Páscoa! Esse é o dia mais importante para nós relembrarmos tudo que Jesus fez. Nós começamos esse culto com a narração dizendo da importância desse dia. O dia mais importante para o cristianismo, porque neste dia nós recebemos verdadeiramente a salvação, através da ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e essa é a nossa certeza, essa é a nossa salvação, essa é a nossa vitória, assim como o Senhor teve vitória, essa é a nossa vitória. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Enquanto você aplaude, você diz: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar no seu lugar. Nosso tema deste ano é: Ele escolheu os cravos, Ele escolheu os pregos. E em uma das narrações que nós tivemos aqui, nós ouvimos a respeito disso. Você consegue imaginar naquela cena Jesus com os braços abertos em cima da cruz? Você consegue imaginar que naquele momento em que o braço dele foi puxado, e o soldado vem com o cravo, com o prego e um martelo? Naquele momento Jesus poderia ter feito um monte de coisa. Poderia ter encolhido o braço, poderia ter desistido, mas Ele não fez isso. Ele escolheu os pregos, Ele escolheu os cravos, por amor a nós. Aquele prego era para mim, era para você, não era para Ele, mas Ele escolheu, e aquela escolha nos deu salvação. Aquela escolha mudou a história da humanidade, mudou a minha e a sua história. Muito bom estarmos aqui, o domingo de Páscoa. A Páscoa chegou, e esse domingo é um domingo especial. Nós estamos no ápice da Semana Santa, e é importante nós lembrarmos o que 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 diz. Olha só que incrível esse texto. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, enfraquecido naquela cruz, vive, contudo, pelo poder de Deus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele está vivo, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com Ele, pelo poder de Deus em vós. Aleluia! Nós fomos beneficiados pela sua morte. Em João capítulo 11, versículo 26, Jesus diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você tem vida eterna. Pode dizer amém para isso? Você tem vida eterna, porque Jesus conquistou isso, lá naquela cruz, Ele nos salvou. Eu fiz questão de colocar uma foto de um cravo. O cravo, ele era um prego um pouquinho diferente. Ele era muito comumente usado para pregar ferradura no cavalo. Ele é num formato quadriculado, e esse prego usado nos cavalos, a sua característica é diferente dos demais, né? Normalmente a gente conhece um prego redondo, o formato quadrado de seu corpo e também a cabeça desse prego. Olha só, ele era muito comumente usado nas crucificações, e Ele escolheu os cravos que feriram as suas mãos, as mãos do Senhor Jesus, era nosso. Imagina você recebendo algo desse tipo aí, no seu braço, era para nós, mas Ele escolheu, era para estar na minha mão, na sua mão, e não na mão dele. Então, Ele poderia ter resistido, poderia ter fugido, mas não fez. Ele escolheu não resistir, Ele escolheu fazer a vontade do Pai, Ele escolheu você. Ele nos escolheu. Eu fico imaginando que Ele poderia muito bem ter desistido mesmo. Na sexta-feira nós tivemos aqui o culto, a bênção do Calvário, e eu falei a respeito dos momentos que foram um pouquinho antes da crucificação, que todo mundo abandonou Jesus, todos foram embora, e Ele ficou sozinho. Ele poderia também ter desistido, já não tem ninguém aqui perto, mas Ele não fez. Ele suportou a morte, e a morte de cruz.
Em Lucas capítulo 23, versículo 46, no momento em que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dando a sentença, assumindo a morte, para que a gente tivesse vida. Após 6 horas na cruz, chega o momento de Jesus se reunir com o Pai. Tudo foi realizado com soberania, total rendição. Ele se entregou totalmente por nós e foi de forma voluntária. Em João capítulo 13, versículo 3, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Nada do que aconteceu naquela semana, nada do que aconteceu naquela sexta-feira terrível, foi por acaso. Tudo já havia sido decidido. A vida de Jesus não foi tomada dele. Não foram os romanos que o mataram. A gente às vezes, quem já assistiu o filme Paixão de Cristo, ou algum filme que você vê o soldado romano? Eu, quando era mais novo, criança, eu olhava para aquilo e falava assim: que raiva desses soldados. Não dá raiva deles? Com vontade de socar eles. Mas nada daquilo foi por acaso. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Foi o meu pecado, foi o teu pecado, foi o pecado de toda a humanidade. Ele entregou sua vida voluntariamente. Seu espírito não foi arrancado do seu corpo por forças além do seu próprio controle. Jesus se entregou intencionalmente. Ele deu o seu espírito, ele entregou nas mãos do Pai. Pastor Steven Furtick, ele diz assim: Jesus não foi uma vítima passiva desse momento todo, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial. Ele fez isso consciente. Ele fez tudo aquilo por amor a nós. Ele havia dito isso anteriormente, quando estava com seus discípulos reunidos. Ele disse que ele tinha o poder e o direito de escolher sua morte e a sua ressurreição. Olha só o que ele diz em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Ele diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha que incrível, ele sabia o que estava fazendo. Eu dou a minha vida, outra versão diz assim, para tomá-la de volta. Não foi um acidente. Ninguém perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Olha que incrível, tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então ele fez tudo por amor a nós. Mas tudo que ele fez foi um preço muito alto a ser pago. Não foi fácil, porque enquanto ele estava aqui, ele sentia tudo que eu e você sentimos. Se você der um beliscão no teu próprio braço aí, você sente ou não? Belisca quem está do seu lado com carinho. Então dá um beliscãozinho assim, santinho. Belisca, belisca. A pessoa não fez nada, não reagiu, então aumenta a intensidade aí do beliscão. Mas não deixa roxo, senão pode dar problema para você. Não pode deixar roxo. Doeu. Tudo isso que você sentiu agora, Jesus também sentiu. Ele sentia tudo isso. Mas sabe de uma coisa? Em todo tempo ele confiou no Pai. Ele obedeceu ao Pai até os últimos instantes. Ele fez tudo isso com poder, com autoridade e com consciência ativa. Para quê? Para que ele pudesse voltar para o Pai. Não há mais nada que possa nos separar do amor de Deus e da sua presença, porque o que nos separava, Jesus resolveu isso. Não há nada que nos separe de Deus hoje. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje nós comemoramos a vitória, o reencontro de Jesus com Deus, e pode ser hoje o dia do nosso reencontro com Deus também, o dia em que nós podemos reafirmar a nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, gente,
eu quero compartilhar com vocês um acontecimento que está relatado em Lucas capítulo 24. Depois, se você quiser chegar na sua casa e dar uma olhadinha durante o dia de hoje, em Lucas 24, é o relato do domingo de manhã. Lucas 24 começa falando a respeito de pessoas que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus, o sepulcro estava vazio. Naquela sepultura, eles encontram com o anjo diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Olha que declaração incrível. Gente, Lucas 24 é emocionante, quando você vê aquilo tudo acontecendo. Mas eu quero caminhar com você no capítulo 24, a partir do versículo 13, que conta a história de 2 discípulos de Jesus, que estavam em Jerusalém, que viram tudo o que aconteceu, e agora eles estão indo para a casa deles, para Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, era pertinho. Tudo bem, eles estavam fazendo a caminhada a pé, estavam indo para casa a pé. Mas uma coisa estava acontecendo na cabeça deles. Eles estavam em Jerusalém, eles viram Jesus ser crucificado, e é incrível, gente, que naquela manhã, eles tiveram informações de que Jesus não estava mais na sepultura. Eles voltavam para Emaús, estavam indo para a casa deles e estavam confusos. Eu quero usar a história desses 2 discípulos para trazer para mim e para você hoje como nós podemos muitas vezes nos identificar com esses 2 discípulos e como essa história tem a ver com a gente hoje. O caminho de Jerusalém até Emaús nos leva a mim e a você a um reencontro. O mesmo reencontro que aqueles 2 discípulos tiveram, mas eles vão ao reencontro da presença de Deus através de um Cristo vivo e ressurreto. Nós podemos desfrutar da presença de Deus hoje, agora, através do seu Espírito Santo. E hoje eu e você, com essa convicção, com a certeza da nossa salvação, nós podemos aguardar a vida eterna, que será uma experiência extraordinária e intensa para todos nós. Tudo isso porque Ele conseguiu nos conduzir de volta para Deus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a nossa condução para Deus. Agora vamos ver o que é que nós podemos aprender nessa manhã de Páscoa, escolher viver para Jesus, escolher viver uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. O que é que eu e você devemos fazer para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus? A primeira coisa que nós precisamos fazer é escolher o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição. Olha os versículos 13 e 14 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, 2 deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Vem comigo aqui, ó. Os 2 discípulos estão indo para Emaús, confusos, decepcionados, tristes. Talvez eles estivessem discutindo se iriam, a partir daquele momento, desistir ou não de viver como discípulos do Mestre Jesus. Será? Porque, afinal de contas, para eles naquele momento, Jesus estava morto. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos tocar nossa vida agora? Ele morreu, aquele que a gente pensou que era o Salvador, aquele que nós pensávamos que veio para resgatar, ele está morto. E enquanto eles estavam voltando para casa, mesmo após a notícia de que Jesus não estava mais no sepulcro, eu não sei, não consigo imaginar por que é que eles não foram lá verificar o túmulo vazio. Para e pensa comigo.
Gente, eles tiveram a informação de que Jesus não estava mais no túmulo. Por que eles estão tão desanimados desse jeito? Vai checar. Volta para lá. Mas não. Eles não fizeram isso. E pelo contrário, eles estavam desanimados e tristes. Talvez tenham imaginado o quão pior estava a situação, porque até então Jesus estava ali com eles, agora não estava mais. O negócio vai ficar feio para o nosso lado. Pois a situação estava tão complicada, vai que alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus. Que situação nós estamos? Eles não sabiam mais em que acreditar. Embora em todo o tempo em que Jesus esteve aqui, ele falou a respeito de tudo isso. De que ele morreria, de que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus se aproxima deles. O texto de Lucas diz: Jesus começa a caminhar do lado deles. E aí Jesus pergunta, isso daqui é incrível, eu falo para você, Lucas 24 é uma história incrível. Então lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Gente, já pensou que a cena? Eles estão caminhando, indo para Emaús, confusos, tristes. Eles não estão entendendo mais nada do que está acontecendo. E aí Jesus cola do lado deles e começa a andar junto. E aí Jesus faz uma pergunta bastante estranha. Sobre o que vocês estão falando? A sequência diz que eles olham para Jesus, não o reconhecem. Não reconhecem Jesus, e eles falam assim, peraí, velho, você é o único que está vindo de Jerusalém e pergunta o que é que está acontecendo? Você não estava lá não? Eles ainda tentam falar com Jesus, mas peraí, você está louco? Você está louco? Você está vindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá? Como o Messias, Jesus, a quem nós achávamos que era o Messias, ele foi crucificado, ele foi espancado, ele foi moído. Você tem certeza que você está perguntando sobre o que é que a gente está falando? Sabe de uma coisa? Eles tinham presenciado tudo. Só que aí entra o número 2. Eles estão em dificuldade de entender o que está acontecendo. Como nós muitas vezes, no nosso dia a dia, não conseguimos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que é que nós precisamos fazer? Ouvir a voz de Jesus nas dificuldades, nos momentos de confusão. O versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse exato momento da sua vida, Jesus está caminhando junto com você. Você não fica sozinho. Você não anda sozinho. Mesmo que você queira, Ele vai estar do seu lado. O problema é que quando nós não entendemos ou não damos atenção a Ele, Ele vai continuar andando do nosso lado e a gente vai continuar sofrendo. Mas aqui, Ele encosta e começa a andar junto com eles. O próprio Senhor Jesus. E o que a gente percebe aqui é que eles tinham os olhos impedidos de reconhecer Jesus. Eles não sabiam, não conseguiram identificar quem estava do lado deles. Mas uma coisa interessante aqui, mesmo não reconhecendo, eles não rejeitaram a presença daquele desconhecido. Andaram juntos. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo na tua vida hoje, permita que Jesus continue caminhando junto com você. Lógico que você vai pedir ajuda para Ele. Mas o que eu e você precisamos entender é que Ele vai estar do nosso lado. Jesus puxou conversa com eles. E o pior, né? Não reconheceram Jesus e não reconheceram nem a voz dele. Gente, quando você anda muito tempo com uma pessoa, mesmo que ela esteja num outro cômodo e ela fala com você, você sabe quem está falando, não é assim? Mesmo que você não veja, você identifica o timbre, o tom da voz, você sabe quem é. E eles não conseguiram ver e nem ouvir, identificar que era Jesus que estava andando junto com eles. Sabe de uma coisa? Obstáculos e dificuldades
encontrarão para mim e para você impedimentos para que não reconheçamos a presença de Jesus na nossa vida. Mas o que eu e você precisamos fazer é confiar que Ele sempre virá. Ele é fiel e Ele zela por uma intimidade e por nossa companhia. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você agora. Jesus vem ao seu encontro hoje. Então desfrute da presença dEle e reconheça a sua voz. Terceira coisa que eu aprendo aqui nessa história é que eu posso aprender e crescer com tudo que as Escrituras falam a respeito de Cristo. Queridos, nós precisamos hoje de aprofundar a nossa vida na palavra. Por favor, separe um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus. Separe um tempo do seu dia para ter um tempo de comunhão com Deus, de oração. Nós precisamos muito ouvir a voz dEle. Versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dEle em todas as Escrituras. Olha que privilégio esses caras tiveram. Eles estão andando, indo para Emaús. Jesus para do lado, pergunta o que é que está acontecendo. Eles dizem, e aí Jesus começa a explicar para eles pessoalmente tudo que as Escrituras falavam a respeito dele. Eles tiveram uma aula VIP a caminho de Emaús. Eu e você precisamos dessa aula VIP, e ela está disponível para nós hoje. Jesus está com a gente o tempo todo. Olha o que eles disseram depois que Jesus se ausentou deles. Jesus sumiu da presença deles. Diz assim: eles disseram um para os outros: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando o Espírito de Deus fala com você, seu coração queima por causa da presença dEle. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai conhecer o seu Pai Celestial, que cuida e ampara você. Sabe, caminhar com Jesus me leva ao quarto aprendizado de hoje de manhã. Abra os olhos para o sobrenatural de Deus. Quando eles reconheceram Jesus, né, eles estão indo e nessa caminhada para Emaús, chega um momento que eles chegam na casa deles e Jesus ameaça ir mais um pouquinho para frente, e eles insistem para que Jesus entre na casa deles. Eles insistem para que Jesus entre e fique ali e tome uma refeição para depois seguir a viagem. E ali, quando Jesus se assenta à mesa, e a mesa é um lugar poderoso, Jesus dá graças por aquele pão, por aquele cálice que está lá. Jesus dá graça por aquela refeição. E quando eles percebem que é Jesus que está ali, Jesus some da presença deles. Uma experiência sobrenatural eles tiveram com Jesus. Versículo 31 diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Ali caíram as escamas, ali eles entenderam o que estava acontecendo. Uau, o Mestre estava aqui com a gente agora. O sobrenatural de Deus está disponível para a tua vida hoje. Deus cuida de você, Ele age na tua vida hoje. É isso que a ressurreição traz para nós. Caminhar com Cristo é viver no sobrenatural. Versículos 30 e 31, eu não coloquei no telão, mas diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Tudo sobrenaturalmente planejado, escrito por Deus. Essa é a sua vida hoje. E última lição que eu tiro desse texto: eu e você podemos correr para o nosso destino de milagres por causa da ressurreição. Quando aquilo aconteceu, Jesus some da presença deles, e eles falaram assim: uau, era Ele aqui. O que eles fazem imediatamente? Eles correm de volta para Jerusalém, 11 quilômetros de volta. Eles vão correndo para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha que incrível isso daqui, gente. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles voltam para Jerusalém, para estar junto com a igreja, para estar em comunhão. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós estamos aqui em igreja,
em corpo, em reunião solene, para relembrar o sacrifício de Jesus e para celebrar a sua ressurreição hoje de manhã. Nosso reencontro com Jesus nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós. Aqueles discípulos voltaram imediatamente, correram para Jerusalém. Assim que chegaram em Jerusalém, adivinha o que aconteceu? Versículos 36 e 49. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Ele volta, Jesus vai até onde todos os discípulos estão reunidos, inclusive aqueles dois. Deixa eu dizer uma coisa para você: ficar longe do corpo, ficar longe da igreja, ficar longe da comunhão com o Senhor, junto com os seus irmãos, sabe o que pode provocar para a nossa vida? Perder uma experiência como essa. Deixa eu perguntar para você: tudo bem se eles ficassem lá em Emaús? Tudo bem? A gente já foi para Jerusalém, já voltou de Jerusalém. Gente, ele estava aqui com a gente. Tudo bem, não é tudo bem? A gente curte aqui agora. Que legal, ele estava aqui. Não. Eles queriam viver isso em comunidade. Eles queriam viver isso junto com os irmãos. E eles voltaram para dizer assim: gente, é verdade. Só que o que eles não esperavam é que enquanto eles voltam e dizem para os irmãos: é verdade, ele estava com a gente vivo, Jesus entra onde eles estão e diz: paz seja com vocês. Eles experimentam esse sobrenatural, eles experimentam aquilo que Deus planejou para a vida de todos nós, vivermos em comunhão e desfrutarmos de tudo aquilo que o céu tem planejado para nós. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Quando Jesus diz paz seja com vocês, Ele dá uma promessa. Ele diz assim: olha, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas, por onde quer que vocês forem, vocês serão minhas testemunhas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês vão receber poder do alto sobre a vida de vocês. Vocês serão cheios do Espírito Santo para viver para mim e para testemunhar a respeito do meu nome. Tudo isso aconteceu porque Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entregou por mim e por você. O que é que eu e você podemos fazer hoje de manhã? Fazer como Jesus, entregarmos nossas vidas inteiramente, completamente a Deus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregue sua vida para Jesus hoje de manhã, mas entregue completamente. Confie nele, confie no poder da ressurreição. Você não precisa ser crucificado e morto para se entregar, para se encontrar com Deus, porque a vitória da ressurreição já fez isso por você. Hoje é domingo de Páscoa. O Cordeiro de Deus morreu em meu e em seu lugar para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão vencendo a morte. Jesus morreu e ressuscitou por cada um de nós. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que você tem vida eterna? Por que é que você tem vida eterna? Porque Jesus conquistou isso por você. Ele deu a salvação, Ele cancelou as nossas dívidas, os nossos pecados, Ele cancelou tudo, para que eu e você hoje tenhamos livre acesso à presença do Pai. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito.
Ele deu a sua vida por nós. Pai, eu me entrego por amor a eles. Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a coroa de espinhos, Ele escolheu a cruz, Ele fez tudo isso por amor a nós. Senhor Jesus, hoje de manhã nós te louvamos, Senhor, por sua entrega. A tua morte na cruz do Calvário é a nossa salvação, é a nossa redenção, é o perdão de todos os nossos pecados. E hoje de manhã, Deus, nós estamos reunidos aqui em tua casa para celebrar, para relembrar que o Senhor está vivo. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o poder das trevas, o Senhor está vivo e isso nos dá vida eterna também. Jesus Cristo nos deu a vida e quando nós o recebemos, nós recebemos salvação, nós recebemos vida eterna. Hoje de manhã celebramos a ressurreição, celebramos a vida em Cristo Jesus e todos digam amém.